Ártico, ou também conhecido como Polo Norte. É uma região de extrema importância, tem atores como Rússia, Estados Unidos e países da OTAN envolvidos. Sofreu também uma alteração na balança de poder em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e temas como aquecimento global, economia mundial, logística mundial precisam ser compreendidos para também se compreender a região. Sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Olá, meu nome é Bruno, eu sou economista e eu sou internacionalista. O Ártico vem crescendo o seu interesse por diversos países do mundo nos últimos tempos, muito em função de ter sido explorado e se estar conhecendo reservas de gás, reservas de terras raras e caminhos para se poder transportar mercadorias de um lugar para o outro, que é muito em função do aquecimento global, que diminuiu o gelo permanente, né, os gelos eternos que lá existiam, para níveis de 20% do que existia na década de 1970. Terras raras somam quase 1 trilhão em valores de dólar de potencial exploração, a 30% do gás natural que não é descoberto no mundo, que não foi descoberto ainda no mundo, depositados lá, e 13% do petróleo. Também a região tem um alto valor para pescaria industrial, e numa época que a gente tem alta de preços de comida e uma possibilidade de crise alimentar bastante proeminente, se torna um fator bastante relevante da gente levar em consideração. Mas quem são os atores envolvidos no Ártico? Quem integra o Ártico? Quem está presente nessa análise de geopolítica do Ártico? Países que fazem parte e têm as suas costas voltadas para o Ártico são Finlândia, Groenlândia, Islândia, Canadá, Estados Unidos, Rússia, e tem outros países que também são observadores no Conselho do Ártico, que faz toda essa amarração política e também científica para definir certos limites marítimos que lá existem, e que há, de vez em quando, uma certa disputa para saber quais são as demarcações corretas, e nisso eu vou entrar daqui a pouco. E temas como os que eu prometi, que é a guerra da Rússia e Ucrânia, e aquecimento global, economia, transporte marítimo, porque a região ela tem essa questão bastante importante e que envolve tudo isso que eu estou falando agora. Se a gente pega a Rússia, por exemplo, ela é uma liderança na região. Ela tem portos por toda a costa da sua face virada para o Ártico, e também tem uma militarização bastante importante na região, como a gente pode ver aqui. Bom, antes de mais nada, é bom a gente ter essa imagem do que é o Ártico, né? Quem é que está integrando ele. Finlândia, Suécia, Noruega, Groenlândia, Islândia, Estados Unidos, Canadá e Rússia fazem parte dessa região e são atores importantes, né? Agora, com a demanda da Finlândia e da Suécia para a entrada na OTAN, a Rússia fica sendo o único país que não faz parte da organização militar, né, da cooperação militar do Atlântico Norte. Em relação à militarização da região, a gente pode ver aqui nos pontinhos vermelhos que são as bases militares da Rússia na região, e as azuis, ou as roxas, na verdade, são as bases não russas, que estão dispostas aqui entre Alasca, Rússia e Canadá. E também tem aí manchado de um amarelo mais clarinho as bases, as reservas de petróleo, que são também muito cobiçadas, logicamente, na região. Outro ponto que é interessante de analisar é a questão dos limites. Mas antes de chegar lá, é importante falar um pouquinho mais da Rússia. Como vocês puderam ver no mapa, a Rússia tem uma participação na região que é bastante importante militarmente falando. Mas não só isso, ela é uma liderança, uma potência na região. Ela tem os icebreakers, né, aqueles navios que vão quebrando o gelo de propulsão nuclear, inclusive, e é usado para transporte e prospecção de petróleo na região. E, claro, 20% da exportação russa vem do Ártico. Então, é central para a Rússia essa região, e é de bastante interesse deles protegerem ela a qualquer custo. Relacionado ao tema que a gente vai falar aqui sobre o aquecimento global, a Rússia planeja ainda fazer da região um corredor de transporte marítimo e vai usar os seus portos para fazer hubs logísticos e possibilitar com que, sob sua influência, passem diversos navios e uma quantidade bastante grande de mercadorias do mundo inteiro.
Mas existe uma disputa que é bastante importante na região, que é em relação a justamente as zonas que fazem parte do território dos países ou da zona de influência deles. Eu vou mostrar aqui um outro mapa e tentar explicar um pouquinho de como é que funciona isso. Bom, antes de mais nada, vale a pena falar um pouquinho dos limites marítimos, né? Aqui, ó, dá para observar aqui pelo meu mouse que essa é a linha de base pela qual se conta a distância marítima que pertence ao estado que tem a sua costa direcionada para essa zona. Em 12 milhas náuticas, existe o mar territorial, onde todos os direitos do estado são resguardados, né, e faz parte totalmente do território, desse território, dessa face do estado que está apontada. A 24 milhas, ou seja, 44 quilômetros, é chamada zona contígua. Alguns direitos aduaneiros, fiscais, são resguardados ao Estado e, claro, a exploração econômica de todos esses 44 quilômetros. Já a zona econômica exclusiva, ela resguarda para o país a possibilidade de explorar, conservar e gerir recursos vivos e não vivos, do leito e de subsolo, e tem alguns detalhes também em relação a ilhas e etc., que podem ser colocadas. Isso é muito relacionado mais ao Mar do Sul da China, mas aqui a gente tem que olhar para essa zona, para essa região, como água internacional, né? Ou seja, dos 44 até os 370 quilômetros, ou quilômetro 370 dessa região se configura como uma água internacional, porém com o direito do país fazer exploração de recursos vivos e não vivos. Só que o que é discutido para a região do Ártico é esse mapa aqui. São os limites que vão além desses 370 quilômetros, né, de exploração econômica, de zona econômica exclusiva, que pode chegar para mais 248 quilômetros, além dos 370, porque levaria-se em consideração a plataforma continental, ou seja, a extensão do território, o que faz parte da massa territorial do Estado, e fazendo parte da plataforma continental, poderia haver essa exploração aumentada, e isso significaria objetivamente mais influência para o Estado. Há demandas da Noruega, demandas da Rússia, do Canadá, para que seja aumentado de cada um deles esse espaço, né, que pode gerar exploração econômica para esses países. Então essa é uma disputa importante na região. Agora, obviamente, está muito mais abafada em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque geram outros problemas a partir daí que são talvez muito mais importantes de serem analisados. Obviamente, o aumento da plataforma continental, né, além dos 370 quilômetros para mais 248, isso gera uma dilatação da influência do Estado, né, como eu falei, e todo mundo quer, de acordo aí com critérios científicos, provar que existe essa plataforma aumentada e que o país tem direito a mais influência marítima, né, mais influência econômica na região do Ártico. Porém, a guerra na Ucrânia trouxe questões que vão muito mais para o que pode ser explorado, o que será explorado no futuro para a região, e a importância disso para os países que fazem parte do Conselho do Ártico, né? E são os países que fazem território, né? E os observadores também, como China, Alemanha, França, que querem também, de certa forma, ter uma opinião dentro das decisões tomadas lá, porque uma tendência vem se consolidando, que é a do aquecimento global, abrindo espaço para a exploração econômica dentro da região, né? A massa de gelo vem diminuindo consistentemente e os desafios são cada vez maiores em relação à preservação do meio ambiente, né, nas regiões, mas, por outro lado, também o assédio econômico, já que abre-se espaço para a exploração do gás natural, que está ainda encoberto na região, do petróleo, das terras raras, que são usadas em componentes de alta tecnologia na atualidade, né? Se a gente resgatar aqui as conversas que tivemos sobre semicondutores, sobre desglobalização, que foi um dos últimos vídeos, né? O último vídeo, a gente entende que esses materiais que são feitos para para confecção de chips e componentes eletrônicos vão ser de alta demanda no futuro próximo. O que dá espaço para isso é a degradação do meio ambiente. Há uma previsão de que até 2040, no verão do Ártico, vai haver a possibilidade de se navegar lá sem gelo permanente ou sem quantidade de gelo, ou seja, será aumentado o fluxo
de possível fluxo de navios e exploração da região como um todo. Esse ponto nos leva a uma questão importante, que é de fato, qual que vai ser o olhar dos países que integram tanto o Conselho do Ártico, como os que são interessados lateralmente, são os observadores, na região. A região vai ser alvo de ambição econômica, logicamente, e sendo assim, o fato de ter havido a guerra da Rússia contra a Ucrânia traz uma maior insegurança para os países que fazem parte do Conselho, e dentre os países que fazem parte do Conselho do Ártico estão Finlândia e Suécia, que recentemente pediram para ingressar na OTAN, fazendo com que a Rússia seja o único país, o único estado que não faz parte da aliança. Isso é um problema porque mostra a desconfiança dos países em relação à Rússia, e como a Rússia interpreta as ações da OTAN na região, as ações militares, exercícios militares como ameaças, isso traz a perspectiva de que ali pode virar um epicentro de futuros conflitos, porque há interesses econômicos muito grandes para a Rússia, é uma grande fatia da sua exportação, como a gente colocou aqui agora, e no futuro, essa mudança de status desses países pode levar a um desbalanceamento na balança de poder, gerando até possíveis conflitos, e esses conflitos se escalando em função de todos esses fatores econômicos e de logística que eu coloquei. A travessia entre Japão e Estados Unidos, por exemplo, vai diminuir em 3.000 quilômetros. Isso significa um ganho de eficiência muito maior. Outras rotas que passam pelo Canal do Suez também vão ter a sua eficiência aumentada, porque agora vão encontrar um caminho mais rápido passando pelo Ártico. Por isso, esses pontos todos vão virar pontos sensíveis e de possíveis atritos entre os países da região. Existe já a demanda que é de cunho mais geológico, geográfico também, e essas questões que envolvem a economia política internacional e a política internacional, que são de muita sensibilidade. E a guerra na Ucrânia pode fazer com que as questões antes que eram tratadas no Conselho do Ártico, né, que eram questões delicadas, mas que iam se resolvendo bilateralmente entre os Estados-membros, agora virem uma divisão por blocos, ou até façam com que a importância desse conselho seja diminuída, já que a posição de liderança deles é rotativa, agora está na vez da Rússia, e não necessariamente os países que fazem parte vão anuir, vão concordar com posicionamentos levantados pela representação russa, em função de haver essa desconfiança geral em relação à Rússia, essa aversão do Ocidente, e a Rússia vai ter que talvez se posicionar de outra forma, e os países da OTAN vão também querer se posicionar de outra maneira. Bom, para saber o que vai acontecer, a gente precisa acompanhar, né? Mas essas tendências, né? E esse tema, ele é muito interessante. Ele coloca muitos temas que são de extrema relevância, como políticas ambientais, como a degradação do meio ambiente em questão, a primazia do econômico sobre a sobrevivência do ser humano, né, que é a questão ambiental, e a geopolítica, porque interesses econômicos vão mexer com o bolso dos estados, né, e mexendo com o bolso, isso vai provocar possivelmente uma reação militar, que é bastante catastrófico se a gente olhar para a questão da Rússia e da Ucrânia, que é uma coisa, entre aspas, geograficamente limitado, mas que tem já efeitos no mundo em relação à inflação, à crise alimentar, problemas de várias naturezas, e se isso é aumentado para um conflito entre OTAN e Rússia, é muito pior do que o que a gente está vendo agora, que já é bastante ruim. Mas por hoje era isso, o vídeo de hoje, o tema era esse, e até a próxima. Tchau!